Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do nosso livro Paulo Estevão, inicio o estudo de hoje com os votos de um feliz 2026 para todos, que essa história, né, que nós vamos continuar com ela aí por alguns meses ainda, nesse ano de 2026, que ela possa ser inspiradora, né? Um personagem como Saulo deve nos inspirar, né? Semana passada falei do Natal, que esses personagens do cristianismo devem ser vistos por nós como ler uma história como essa, meditar sobre esses personagens é uma homenagem que prestamos a Jesus quando nós nos inspiramos nesses personagens para nos transformarmos, como eles se transformaram, né? E hoje eu sigo a mesma linha, né, de congratulações, desejando mesmo, porque é algo tão profundo e tão bom que a gente vai sempre desejar. A gente sabe que desejar para que as pessoas conheçam e vivam e se inspirem em personagens como esse é o melhor presente que a gente pode dar, seja no Natal, seja num desejo de ano novo, seja no aniversário da pessoa, seja em qualquer data, né? Assim, comemorativa, é sempre bom, é sempre muito bem-vindo nós desejarmos assim que de fato personagens como esses desse livro possam nos inspirar a nos transformarmos para melhor, né? Então, o meu desejo sincero para 2026, para todos que estejam aqui acompanhando e ouvindo, é que todos nós que estamos aqui, né, juntos semanalmente, que a gente possa se inspirar em Saulo, em Ananias, em Abigail, em Estevão, em Gamaliel, em tantos outros. E ao narrador aqui, o Emmanuel também, Chico, que se apagou, né? Se apagou para que isso tudo aparecesse. A gente está aqui lendo, ninguém nem lembra do Chico, mas veio tudo pelas mãos abençoadas dele. Então, que todos esses possam nos inspirar, né? Então, continuando aqui, nós terminamos aí a semana passada, eu vou ler aqui o último parágrafo, né, das reflexões ali de Saulo a respeito do Ananias, né? Então, olha, então Saulo está ali fazendo algumas conjecturas após uma conversa que ele teve com Ananias, em que Ananias conta para ele como foi que ele conheceu Jesus. Ele fala do olhar, né, no dia da crucificação, aquela turba ensandecida, e ele olha, ele se sente tocado, ele se sente com uma compaixão muito grande daquela cena toda que ele via, e ele de longe ali no meio daquela multidão, ele olhava quando ele percebe que Jesus lança um olhar para ele, e naquele olhar que Jesus lança para ele, aquilo não foi um olhar, foi um chamamento. A partir dali, né, e ele usa uma palavra forte ali, que aquele olhar era um olhar inesquecível, né? Que era indispensável compreender, irresistível. Então, com esse olhar, Ananias sabia que era indispensável compreender. E ele compreende e toma as resoluções de seguir a Jesus sem ter tido um contato mais direto com ele, a não ser um olhar. Foi atrás das histórias, quis saber, quis se aprofundar e largou tudo e começou a pregar um evangelho, né? E pregou para Abigail. E nessa conversa, ele conta para Saulo sobre Abigail e sobre o amor que Abigail sentia por ele. Então isso foi um bálsamo ali para Saulo, que obviamente, apesar do remorso que ele sentiu ao ouvir a narrativa de Ananias, né, ao mesmo tempo ele sentiu remorso, mas
as compensações de um coração decidido em acertar fizeram com que ele não ficasse ali remoendo no remorso. Aliás, essa é uma característica desse espírito, né, de Saulo. Ele não fica muito chorando pelo leite derramado, como se diz, né? Ele parte para a ação mesmo, ele é proativo e ele está aqui pronto para agir diferente do que ele fez, né? Então, ali no finalzinho da nossa leitura da semana passada, nós vemos aqui Saulo pensando ali, projetando, né? Pensando ali no seu futuro, né? E vamos retomar aqui o último parágrafo do que lemos. Olha, agora pertenceria para sempre àquele Cristo amoroso e justo que era o Messias prometido. Nas emoções extremas que lhe caracterizavam os sentimentos, passou a considerar o poder do Evangelho, examinando seus ilimitados recursos transformadores. Queria mergulhar o espírito nas suas lições iluminadas e sublimes, banhar-se naquele rio de vida cujas águas do amor de Jesus fecundavam os corações mais áridos e desertos. Aquela meditação profunda empolgava-lhe agora a alma toda. E ele diz assim, então continuando, né, Saulo vai dizer para Ananias. Então ele diz, olha, Ananias, meu mestre, diz o ex-rabino com entusiasmo, onde poderei obter o evangelho sagrado? O antigo discípulo sorriu com bondade e observou. Antes de tudo, não me chames de mestre. Este é e será sempre o Cristo. Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos irmãos na necessidade e no trabalho redentor. Quanto à aquisição do Evangelho, somente na Igreja do Caminho, em Jerusalém, poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. Levi, quem é Levi? Mateus. A gente percebe, né? Todos aqueles ali que, ou pelo menos os que tiveram contato com Jesus, a transformação foi tanta, né? Que até o nome eles mudaram. Então, o nome mesmo de Mateus era Levi, mas depois que ele começou a seguir a Jesus, né? Virou ali Mateus. Porque passam a ser pessoas diferentes, né? E revolvendo o interior de surrada patrona, retirava alguns pergaminhos amarelentos, nos quais conseguira reunir alguns elementos da tradição apostólica. Apresentando essas notas dispersas, Ananias acrescentava: verbalmente, tenho de cor quase todos os ensinamentos, mas no que se refere à parte escrita, aqui tens tudo que possuo. Então ele tira tudo que ele tinha, porque ele já sabia de cor, de tanto que ele leu. O moço convertido recebeu as anotações assaz admirado. Debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com indisforçável interesse. Depois de refletir alguns minutos, acentuava: se possível, pedir-vos-ia deixar-me esses preciosos ensinamentos até amanhã. Empregarei o dia em copiá-los para o meu uso particular. Ele sabia escrever, né? Era um doutor da lei, era um dos poucos privilegiados na época que sabia escrever. Cadê? O estalajadeiro me comprará os pergaminhos necessários. E como que já iluminado daquele espírito missionário que lhe assinalou as menores ações para o resto da vida, ponderava atento. Precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias.
É indispensável espalhar essas notícias no plano mais elevado da vida. Enquanto o velho pregador do caminho observava o interessado, o convertido de Damasco chamou o hoteleiro para comprar os pergaminhos. Judas surpreendeu-se ao verificar a cura insólita. Satisfazendo-lhe a curiosidade, o jovem de Tarso falou sem rebuços. Jesus enviou-me um médico. Ananias veio curar-me em seu nome. E antes que o homem se recobrasse do espanto, cumulavam-o de recomendações a respeito dos pergaminhos que desejava, entregando-lhe a quantia necessária. Dando largas ao entusiasmo que lhe ia na alma, dirigiu-se novamente a Ananias, expondo-lhe seus planos. Então ele vai falar para Ananias. Até aqui, ocupava o meu tempo no estudo e na exegese da lei de Moisés. Agora, porém, encherei as horas com o Espírito do Cristo. Trabalharei nesse mistério até o fim dos meus dias. Buscarei iniciar meu trabalho aqui mesmo em Damasco. Veja, né? Ele está disposto. Não é só querer. Ele está traçando um plano de ação aqui. Eu vou fazer isso, isso e isso, e aquilo e mais aquilo. Então ele está traçando todo um projeto ali do que ele vai executar, né? Não está agindo impulsivamente. Ele está planejando cada ação que ele vai empreender daqui para frente. E fazendo uma pausa, perguntava ao benfeitor que o ouvia em silêncio. Conheceis na cidade um rapaz fariseu de nome Sadoc? Sim, é quem tem chefiado as perseguições nessa cidade. Pois bem, continuava o jovem tarsense atencioso, amanhã é sábado e haverá preleção na sinagoga. Pretendo procurar os amigos e falar-lhes publicamente do apelo que o Cristo me endereçou. Quero estudar vossas anotações ainda hoje, porque me darão assunto para a primeira prédica do Evangelho. Ele está muito empolgado. Aqui ele poderia ser mais prudente, mas vamos ver. Então, olha, o que Ananias vai dizer para ele? Ele era experiente, né? Um velhinho já. Para ser sincero, disse Ananias com a sua experiência dos homens, acho que deve ser muito prudente nessa nova fase religiosa. Tipo, vai com calma, não vai chegando. Olha, Jesus, olha, aquilo tudo era mentira. Não vai chegando, não vai achando que só porque é você e que você está dizendo que você vai ser aceito. Em outras, né? Em outras palavras, é isso. A prudência, a sabedoria de um idoso, ele tá, né? Olha, acho que deve ser muito prudente nessa nova fase religiosa. É possível que teus amigos da sinagoga não estejam preparados para receber a luz da verdade toda. Se ele mesmo até pouco, se precisou Jesus aparecer para ele perceber, como que os outros iam perceber diferente, né? A má fé tem sempre caminhos para tentar a confusão do que é puro. Mas se eu vi Jesus, não tenho o direito de ocultar uma revelação incontestável, exclamou o neófito como a salientar antes de tudo a boa intenção que o animava. Sim, não digo que fujas do testemunho, explicou calmo o velho discípulo, mas devo encarecer a maior prudência nas atitudes, não pela doutrina do Cristo, superior e invulnerável a quaisquer ataques dos homens, mas por ti mesmo. Ou seja, né, cuidado, né, não vai queimar a largada, tá todo afoito, aí, né, vai com calma. Por mim, nada posso temer. Se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não deixará de iluminar meus caminhos. Quero comunicar a Sadoc
a ocorrência que deu novos rumos a meu destino, e o ensejo não poderia ser mais oportuno, porque sei que hospeda em sua casa, ainda agora, alguns levitas de renome recém-chegados de Chipre. Que o mestre te abençoe os propósitos, disse o velho sorridente. Saulo sentia-se feliz. A presença de Ananias confortava-o sobremodo. Como velhos e fiéis amigos, almoçaram juntos. Em seguida, sempre satisfeito, o generoso enviado do Cristo retirou-se, deixando o ex-rabino todo entregue à meticulosa cópia dos textos. No dia seguinte, Saulo de Tarso levantou-se lépido e bem disposto. Sentia-se revigorado para uma vida nova. As recordações amargas que lhe desertaram da memória. A influência de Jesus enchia-o de alegrias substanciosas e duradouras. Tinha a impressão de haver aberto uma porta nova em sua alma, por onde sopravam céleres as inspirações de um mundo maior. Depois da primeira refeição, não obstante o dissabor que a atitude de Sadoc lhe causara, procurou avistar-se com um amigo, levado pela sinceridade que lhe pautava os mínimos atos da vida. Não encontrou, contudo, na residência particular. Um servo informou que o amo saíra com alguns hóspedes em direção à sinagoga. Saulo foi até lá. Os trabalhos do dia estavam iniciados. Fora feita a leitura dos textos de Moisés. Um dos levitas de Sítium havia tomado a palavra para os respectivos comentários. A entrada do ex-rabino provocou curiosidade geral. A maioria dos presentes tinha conhecimento da sua importância pessoal, bem como do seu verbo ardoroso e seguro. Sadoc, porém, ao vê-lo, fez-se pálido, e mais ainda quando o jovem de Tarso lhe pediu uma palavra em particular. Embora contrafeito, foi-lhe ao encontro. Cumprimentaram-se sem dissimular a nova impressão que, já agora, mantinham entre si. Então, ficou alguma coisa, já estava estremecida ali. Isso aqui é um exemplo muito claro, né, de amizades que não são amizades, né? São interesses que, quando deixam de existir o interesse ali por trás, né, a realidade ali aparece, né? Ou seja, não havia um afeto verdadeiro de Sadoc em relação a Saulo. Ele deixou muito claro isso, quando negou recebê-lo em sua casa, porque pegaria mal diante daqueles outros amigos, entre aspas, que naquele momento estavam ali na sua casa, porque era conveniente, né? Então, enquanto Saulo foi conveniente, era amigo. Quando Saulo deixa de ser conveniente, não é mais. Então, vamos lá. Em face das primeiras observações do novel evangelista, formuladas em tom amável, o amigo de Damasco explicou, evidenciando o seu orgulho ofendido. De fato, sabia que estavas na cidade e cheguei mesmo a procurar-te na pensão de Judas. Tais foram, porém, as informações do hoteleiro que me abstive de ir ao teu aposento, e cheguei até a pedir-lhe segredo da minha visita. Com efeito, parece incrível que te rendesses também tu passivamente aos sortilégios do caminho. Não posso compreender semelhante transmutação em tua robusta mentalidade. Mas Sadoc, replicou o jovem tarsense muito calmo, eu vi Jesus ressuscitado. O outro fez grande esforço para conter uma ruidosa gargalhada. Será possível, objetou com zombaria, que tua índole sentimental, tão contrária às manifestações de misticismo, tenha capitulado nesse terreno?
Acreditarias mesmo em tais visões? Não poderias imaginar-te vítima de algum disfarçado pelo adepto do caminho, adepto do carpinteiro? Tuas atitudes de agora nos causarão profunda vergonha. Que dirão os homens irresponsáveis que nada conhecem da lei de Moisés? E a nossa posição no partido dominante da raça? Veja aqui os interesses, tá vendo? Os colegas do farisaísmo hão de arregalar os olhos quando souberem da tua clamorosa defecção. Quando aceitei o encargo de perseguir os companheiros do operário de Nazaré, reprimindo-lhe as atividades perigosas, filo pela amizade que te consagrava. Veja que ele está já conjugando o verbo no passado, né? E não te doerá a traição dos votos anteriores? Considera como se dificultará nosso escopo quando se espalhar a notícia de que capitulaste perante esses homens sem cultura, sem consciência. Saulo fitou o amigo, revelando imensa preocupação no olhar ansioso. Aquelas acusações eram as premissas do acolhimento que o aguardava no cenáculo dos velhos companheiros de lutas e edificações religiosas. E ele vai responder, olha, não, disse ele, sentindo fundamente cada palavra. Não posso aceitar as tuas arguições. Repito que vi Jesus de Nazaré e devo proclamar que nele reconheço o Messias prometido pelos nossos profetas mais eminentes. Enquanto o outro fazia largo gesto admirativo, ao observar aquela inflexão de certeza e sinceridade, Saulo continuava convicto. Quanto ao mais, considero que a todo tempo devemos e podemos reparar os erros do passado. E é com esse ardor de fé que me proponho regenerar minhas próprias estradas. Trabalharei doravante pela minha certeza em Cristo Jesus. Não é justo que me perca em ponderações sentimentalistas, olvidando a verdade. E assim procederei em benefício dos meus próprios amigos. Os amantes das realidades da vida sempre foram os mais detestados ao tempo em que viveram. Que fazer? Até aqui, minhas pregações nasciam dos textos recebidos dos antepassados veneráveis, mas hoje minhas asserções se baseiam não somente nos repositórios da tradição, senão também na prova testemunhal. Então, até então, ele pregava usando como base o quê? Só a lei mosaica, só os livros que compõem ali o que nós chamamos de primeira revelação ou Antigo Testamento, né? E ele está dizendo que doravante, que a partir de agora, além disso, que ele reconhece, sim, é a lei de Deus, mas com outro olhar, ele vai usar um complemento. O complemento ele já estava com ele nas mãos, que eram os pergaminhos ali, a cópia dos pergaminhos que o Ananias deixou com ele, né? Sadoc não conseguiu ocultar a surpresa. E ele vai dizer, olha, mas e a tua posição? E os teus parentes? E o seu nome? E tudo que recebeste dos que rodeiam tua personalidade com fervorosos compromissos? Perguntou Sadoc, revocando-o ao passado. E ele vai responder, agora estou com Cristo e todos nós lhe pertencemos. Sua palavra divina convocou-me a esforços mais ardentes e ativos. Aos que me compreenderem, devo naturalmente a gratidão mais sagrada. Entretanto, para os que não possam entender, guardarei a melhor atitude de serenidade, considerando que o próprio mestre foi levado à cruz. Veja que ele ficava, né? Ele ficava lá na primeira parte, ele ficava estupefato, de boca aberta com a serenidade de Estevão. E
Era essa palavra que o Emmanuel usava, né? O olhar sereno, a serenidade, e ele ficava muito perturbado com isso. Como pode? Ele não entendia, né? Ele não conseguia alcançar. Agora ele já está, né? Ele já está entendendo o que é estar sereno diante de uma contrariedade, né? E aí ele continua. Não, aí o Sadoc vai dizer: olha, também tu, com a mania do martírio, o interpelado guardou uma bela expressão de dignidade pessoal e concluiu: não posso perder-me em opiniões levianas. Esperarei que o teu amigo de Chipre termine a preleção para relatar minha experiência diante de todos. E o Sadoc vai ficar, né? Nossa, ele vai falar: olha, falar disso aqui, por que não? Seria mais razoável descansares da viagem, da enfermidade, meditando melhor no assunto, mesmo porque tenho esperança nas tuas reconsiderações relativamente ao acontecido. Então, ele está querendo, né? Olha, não para, né? Está querendo pôr nos quentes para ver se. Querendo ganhar tempo para ver se Saulo desiste dessas ideias, né? Sabes, porém, que não sou nenhuma criança e cumpre-me esclarecer a verdade em qualquer circunstância. E aí o Sadoc diz: olha, e se te apuparem, né? Quer dizer, se fizerem alguma represália, e se fores considerado traidor? A fidelidade a Deus deve ser maior que tudo isso aos nossos olhos. É possível, no entanto, que não te concedam a palavra, ponderou Sadoc, após esbarrar com a força daquelas profundas convicções. Minha condição é bastante para que ninguém se atreva a negar-me o que é de justiça. Então, ele sabe que ele tem ali uma força, né? Uma respeitabilidade. Então, seja, responderás pelas consequências, concluiu Sadoc constrangido. Naquele momento, ambos compreenderam a imensidão da linha divisória que os extremava. Então, ali foi um marco, né? A nossa amizade não existe, né? Saulo percebeu que a amizade que Sadoc sempre lhe testemunhara baseava-se nos interesses puramente humanos, abandonando a falsa carreira que lhe dava prestígio e brilho, via esfumar-se a cordialidade do outro. Mas isso é um golpe, né? Você se sentir, é quase como se sentisse traído. Mas de tal cogitação, logo lhe veio à mente que também ele assim procederia, provavelmente, se não tivesse Jesus no coração. Sereno, veja, de novo a palavra sereno. Agora, Emmanuel usa essa palavra para descrever a Saulo, ou seja, ele já está começando ele já está de posse de algo que ele não conseguia compreender quando ele via em Estevão, né? Sereno e desassombrado, evitou aproximar-se do local onde se acomodavam os visitantes ilustres, buscando aproximar-se do largo estrado em que se improvisara uma nova tribuna. Terminada a dissertação do levita de Citium, Saulo surgiu à vista de todos os presentes, que o saudaram com olhares ansiosos. Cumprimentou afável os diretores da reunião e pediu vênia para expor suas ideias. Então, ele vai subir à tribuna e vai falar, né? Sadoc não tivera coragem de criar um ambiente antipático para deixar que tudo corresse à feição de circunstâncias, e foi por isso que os sacerdotes apertaram a mão de Saulo com a simpatia de sempre, acolhendo com imensa alegria o seu alvitre. Com a palavra, o ex-rabino ergueu a fronte nobremente,
como costumava fazer nos dias triunfais. E ele vai começar a falar. Só que eu vou deixar essa leitura para a próxima semana, porque já deu aqui o nosso tempo. E eu agradeço a todos por estarem aqui acompanhando essa maravilhosa história. Mais uma vez, feliz ano novo para todos que me ouvem. Um feliz 2026, cheio de inspirações paulinas, né, para nós. Fiquem com Deus. Tudo de bom para todos.